Aí, ele conta que houve um descumprimento, que foi um absurdo, ele diz, né, a decisão do Hugo Motta, e que está no direito dele. Cada macaco no seu galho. É isso mesmo, ô Josias? Cada macaco no seu galho? Lula está no direito de questionar o Congresso dessa maneira? Quem sabe escutar nas entrelinhas, Fabiola, percebe que o Lula acusa deputados e senadores de usurpação do trono. Ele diz: se eu não recorrer à Suprema Corte, eu não consigo governar. Sustenta, que é o que a gente vem dizendo, que advogados vêm dizendo, que cabe a ele, como presidente da República, não aos congressistas, fixar a alíquota do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele fala: cada macaco no seu galho, eles legislam e eu governo. Então ele está dizendo na prática, com outras palavras, que os deputados e os senadores tentaram desalojá-lo do trono de presidente, tentaram decidir algo que é uma atribuição do presidente da República. Noutras crises, o executivo e o legislativo divergiam. Na crise atual, eles já não discutem, pior, já nem se falam. O Lula acusa o Hugo Motta de descumprir a palavra, algo impensável, algo inaceitável em termos políticos. Na política, a palavra empenhada é levada a sério. Ele está dizendo que, num gesto, num movimento absurdo, o presidente da Câmara, o Hugo Motta, descumpriu a palavra que deu numa reunião que foi estrelada por ele e pelo Fernando Haddad. E lá estavam várias testemunhas. Quebrou a palavra, levou o IOF para o plenário e impôs ao governo uma derrota humilhante. Com uma agravante, na gestão anterior, em que a presidência da Câmara era exercida pelo Arthur Lira, havia uma diferença entre Câmara e Senado, porque o Arthur Lira, sempre que puxava o tapete do governo na Câmara, o Rodrigo Pacheco não o acompanhava no Senado. O Rodrigo Pacheco, que presidia na época o Senado, ele sempre tinha uma posição mais favorável ao governo. Agora, subitamente, de repente, o Davi Alcolumbre se associou ao Hugo Motta para puxar o tapete. Os dois puxaram o tapete do governo a quatro mãos. Então, houve uma inédita conciliação entre os interesses do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre. E está acontecendo algo, Fabiola. O Lula diz: isso vai voltar à normalidade depois que eu for à Argentina, depois que eu participar da reunião dos BRICS, no Rio de Janeiro, eu vou conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, isso vai voltar à normalidade. Não existe mais normalidade no relacionamento entre legislativo e executivo no Brasil. E há muito tempo. Né? Hoje, os parlamentares, os deputados e os senadores, eles ganharam uma independência em relação aos chefes da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara e o presidente do Senado já não falam pelos parlamentares. Até os presidentes de partido, os líderes de bancadas, têm dificuldades de falar pelos deputados. Por quê? Porque cada deputado agora é dono das suas próprias emendas orçamentárias. Eles ganharam uma independência, eles dão uma banana para todo mundo. É como se houvesse no Congresso 513 partidos políticos na Câmara e mais 81 partidos políticos no Senado. Cada parlamentar ganhou uma independência. E nós vamos falar daqui a pouco, uma pesquisa feita pela Quest junto aos deputados, mostra que eles não... essa conciliação que havia entre o Lula e o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, ela não encontrava eco, não ecoava nas bancadas. Os deputados estão com o nariz virado para o Palácio do Planalto. Então mudou a realidade, Fabíola, e essa realidade não mudou agora. Isso vem acontecendo há algum tempo. Não é de hoje que os parlamentares ganharam essa autonomia a que me refiro. Isto vem acontecendo desde o governo da Dilma Rousseff. Né? Aos poucos, a infecção das emendas parlamentares ganhou um aspecto de septicemia. Né? E os parlamentares foram avançando sobre o orçamento. Nos seus primeiros mandatos, o Lula levou a experiência às fronteiras do paroxismo, não é? Porque antigamente, quando
a ditadura queria resolver problemas no Legislativo, simplesmente fechava o Congresso, né? E depois, desde a redemocratização, o sistema se sofisticou. O Legislativo ora se vendia, ora se rendia. E, na maioria das vezes, se rendia depois de se vender. E até o governo do Fernando Henrique, o Planalto comprava a governabilidade, liberando ali umas verbinhas a conta-gotas. Nos primeiros mandatos do Lula, Lula 1, Lula 2, ele remunerou o apoio parlamentar com mensalão, com petrolão. E na gestão da Dilma, o Congresso começou a tornar impositivos os pagamentos que eram opcionais. No Bolsonaro, aí mesmo que o melado escorreu pelo ladrão e vieram as emendas secretas, depois rebatizadas, aí a governabilidade ganhou um significado gangsterístico. Então não há mais essa normalidade a que se refere o Lula, Fabiola. Hoje os parlamentares têm autonomia, o governo tem hoje um legislativo duro de roer e o Lula está sonhando com uma normalidade que não existe. Querer falar, né, Josias, que o governo não rompeu com o Congresso, né? Na frase do presidente Lula agora pela manhã, ele diz: o presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem. Eles têm os direitos, eu tenho os meus, nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. A gente tem visto as reações, né, que estão acontecendo. Hoje a gente vai ter oportunidade também de ouvir a oposição aqui no nosso All News, ao longo do nosso programa, para saber como é que deve ser essa reação. Que reação pode vir por parte do Congresso? Né? Porque quando o Lula procura a justiça, ele está tomando uma ação. Quando ele diz que Hugo Mota descumpriu um acordo fechado, e aí cada macaco no seu galho, ele procura a justiça, ele está tendo uma reação. E agora a gente está esperando, inclusive, a outra reação que pode vir pelo Congresso. O que pode acontecer? O que eles podem fazer como uma represália ao governo? Quer dizer, não votar coisas importantes do governo, Josias, pelo que a gente tem visto aí das declarações da oposição, falando que o governo erra ao fazer isso. Ontem o presidente do Senado foi um pouco mais ameno, né? O Davi Alcolumbre, ontem, ele disse que o governo tem legitimidade para pedir ao Supremo a volta do aumento do IOF. Mas aí ele falou assim, olha, eu acho que o governo tem a sua legitimidade, é simples assim. E aí ainda fez uma piadinha, quando ele estava saindo de perto dos jornalistas, ele cantou um trecho de uma música, deixa acontecer naturalmente. Naturalmente, Josias? Como dissemos, não há mais, essa palavra naturalmente não existe mais nas relações entre os poderes em Brasília. Cada vez que o governo recorre ao Supremo, Fabíola, para resolver uma pendência que a política não conseguiu dissolver, nós temos um curto-circuito. A política deveria dar a palavra final nessas controvérsias, mas não tem sido assim. O Supremo já interveio, acabou de intervir, no caso da regulamentação das Big Techs. O Congresso se absteve de regulamentar os conglomerados digitais e o Supremo, provocado, tinha lá ações que tramitavam há anos, deu uma palavra, resolveu de forma meio mequetrefe, de forma precária, mas estabeleceu balizas que agora terão que ser seguidas pelas Big Techs. O Supremo está se metendo também, não por iniciativa própria, mas porque foi provocado na encrenca das emendas parlamentares. Está o Flávio Dino, primeiro cobrou transparência, depois cobrou regras que permitissem rastrear o dinheiro para saber onde é que foi aplicado, e agora está questionando até, e ameaçando inclusive, intervir nesse aspecto da obrigatoriedade da execução das emendas. Ele está questionando. É constitucional que os parlamentares obriguem o governo a liberar os recursos que, em tese, deveriam ser geridos, deveriam ser executados pelo presidente da República, que foi eleito pela sociedade para executar o orçamento? Então, ele levantou essa discussão para desespero, para irritação dos parlamentares. Agora vai o Lula, e derrotado no Congresso, recorre de novo ao Supremo. E o Supremo, assim como fez, Fabíola,
No caso das emendas, agora está o Alexandre de Moraes, que é o relator-geral das encrencas no país, ele incumbido de relatar esta ação do governo sobre o IOF, junto com outra ação movida pelo PL sobre o mesmo assunto e uma outra movida também pelo PSOL sobre o mesmo assunto. Todas essas ações estão lá na mesa do Alexandre de Moraes, e ele então diz, olha, quem sabe se nós não fizéssemos aqui uma negociação, uma conciliação, seria melhor do que simplesmente uma deliberação do Supremo. Então o Supremo já está também escaldado com essa mania das partes do Executivo, do Legislativo, de recorrer ao Judiciário sempre que uma pendência não consegue ser diluída por meio da política. Então está virando o Supremo a terceira casa do Legislativo, o que também é uma atipicidade, uma anomalia, Fabiola. Então não tem nada de normal no que está acontecendo em Brasília nesse momento.